pessoal, tudo bem? Eu vou fazer com vocês a parte 2 do livrinho 1. A Alana já fez com vocês a parte 1, que tem o teste, né? Que ali dá assim uma pequena avaliação de qual o seu tipo de dependência, se é psicológica, se é habitual, se é química, né? E aqui eu vou falar com vocês sobre os métodos de se deixar de fumar, tá bom? Então esse é o livrinho da nossa primeira reunião. Olha lá, ó. Sessão 1, tá bom? Esse é aqui nosso primeiro livrinho referente à nossa primeira reunião. E eu vou trabalhar com vocês agora os métodos para se deixar de fumar. O primeiro método é a forma radical, a forma abrupta, que é quando você para de um dia para o outro. Quando você fala, hoje eu vou fumar meu último cigarro e depois eu não vou fumar nunca mais. Tem pessoas que conseguem por esse método, mas tem pessoas que não, tá bom? Então, esse é o primeiro método, que é a parada abrupta, tá? Então, qualquer método gradual de parar não é abrupto. Esse é quando você fala, a partir de hoje eu não fumo mais, e realmente você não fuma mais, tá bom? Nós temos o segundo método, que é a parada gradual, que ela acontece aos poucos, tá? E aqui eu vou apresentar algumas maneiras que podem contribuir para que você inicie a sua caminhada para parar de fumar, tá bom? Então, assim, você pode achar melhor o método gradual. Se você decidir deixar de fumar utilizando essa estratégia, não deve gastar mais do que 2 semanas nesse processo, tá bom? Diminuir o número de cigarros usando um período de tempo longo pode tornar a experiência de deixar de fumar mais difícil do que necessário. As formas de parada gradual são duas, que são a redução ou adiamento. Eu vou explicar essas duas para você. Então, nós temos o primeiro método, que é a forma abrupta, o segundo método, que é a forma gradual. Dentro da forma gradual, nós temos duas técnicas, que é a redução, tá bom? E o adiamento. Então, a redução, se você conseguiu baixar em PDF o livrinho, tá na página 11. Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês como funciona. Tá vendo esse quadrinho azul aqui? É por ele que você vai se guiar. A redução, você vai reduzir a quantidade de cigarros que você fuma por dia. Então, por exemplo, no primeiro dia, vamos supor que você fume 30 cigarros. Já no segundo dia, você vai fumar 25. No terceiro dia, você vai fumar 20. No quarto dia, você vai fumar 15, né? No quinto dia, 10. No sexto dia, 5. Então, você vai diminuindo, você vai reduzindo a quantidade de cigarros por dia. Então, primeiro você precisa pensar, quantos cigarros eu fumo por dia? Ah, eu fumo 30, eu fumo 40, eu fumo 20. Então, pega esse número X, eu fumo tanto. Hoje eu tô fumando isso, amanhã eu vou fumar 5 a menos, 2 a menos, 4 a menos, tá? Você vai reduzindo o número de cigarros por dia, tá certo? O dia seguinte, o 7º dia, será a sua data de deixar de fumar. Então, assim, você vai reduzindo até chegar a um dia fixo onde você já não vai estar fumando nenhum cigarro. Então, assim, o método de redução, ele não é para você ficar eternamente nele, né? Ah, eu fumava 50 e hoje eu fumo 5. E esse 5 nunca mais saiu da sua vida. Não, você vai diminuindo por dia até você não estar fumando mais nenhum, tá? O segundo método dentro desse processo gradual é o adiamento. Então, por exemplo, assim, no primeiro dia, um exemplo, você costuma fumar às 9 horas da manhã. Aí, isso é no primeiro dia. No segundo dia, você já passa a fumar às 11. No terceiro dia, às 13. No quarto dia, às 15. No quinto dia, às 17. E no sexto dia, às 19. No sétimo dia, será a sua data de parar de fumar. Tá certo? Ou seja, o seu primeiro dia sem cigarros. Então, a primeira técnica dentro do método de graduação, onde você vai de forma gradual nesse processo de deixar de fumar, né? É quando você reduz o número de cigarros. A segunda técnica é o adiamento. Ao invés de você acordar e já fumar, você vai marcar um horário para você fazer isso. No próximo dia, você vai estender esse horário, entendeu? Até você chegar ao fim do dia sem ter fumado o seu primeiro cigarro do dia, tá bom? Então, aqui nós temos, olha só, a redução, aqui o exemplo,
o adiamento e também o exemplo, tá? Então, nós temos dois métodos de se parar de fumar. A parada abrupta e a parada gradual. Dentro da parada gradual, a redução do número de cigarros ou o adiamento desse tempo, tá bom? Vamos passar aqui. Considere essas informações sobre o tabagismo e seus prejuízos à saúde. Então, assim, nós já sabemos, se você não sabe, você vai ser informado através desse vídeo, que segundo a Organização Mundial de Saúde, o cigarro é responsável por maior número de mortes evitáveis no mundo. Então, nós temos como evitar, nós temos como desacelerar a nossa data de óbito, né? Então, assim, você provavelmente conhece os malefícios à saúde causado pelo uso do cigarro, né? Não só as doenças crônicas que se instalam por conta do uso do cigarro, mas nós temos que entender que o cigarro ele está se tornando ou já se tornou um membro do seu corpo, uma companhia fiel, né? Só que ele parece ser um bom amigo, parece ser uma companhia, mas ele não é. Ele está te iludindo, né? Então, nós estamos aqui para te ajudar nesse processo a deixar de fumar. Então, assim, o objetivo desse livrinho é para que você escolha qual método você vai escolher para você. Você precisa escolher um método de parar e precisa ser ainda essa semana, tá bom? Então, você vai escolher se vai ser de forma abrupta ou se vai ser de forma gradual. Eu escolhi de forma gradual. Então, essa forma gradual, você precisa escolher se vai ser por redução de número de cigarros por dia ou por adiamento desse tempo que você costuma fumar, tá bom? E aí, você vai pegar um calendário, uma agenda e vai marcar lá. Dia tal, iniciei o meu método de parar de fumar. Foi por redução? Você vai anotar. O método da escrita, do registro é terapêutico, isso ajuda a organizar os nossos pensamentos, ajuda a treinar o nosso cérebro a novos hábitos. Então, quando você pega uma agenda, pega um caderno e ali você anota aquilo que você precisa alcançar todos os dias, aquilo vai se tornando um hábito e o seu cérebro vai entendendo que você precisa realizar essa tarefa. O nosso cérebro, a nossa parte neural, ela funciona por repetição. A nossa aprendizagem, ela se dá por repetição. Então, se você quer aprender a viver uma vida sem o uso do cigarro, você precisa repetir esses exercícios para que o seu cérebro entenda e aprenda que você pode conviver sem o cigarro. Você não nasceu uma pessoa dependente dele. Ele entrou na sua vida por algum momento ou por alguma situação, ou por algum escape, estresse, conflitos dentro de casa, ansiedade. Ele entrou em algum momento da sua vida e ele, da mesma forma que ele entrou, ele pode sair. Só que essa saída, você tem que preparar essa saída e empurrar ele para fora da sua vida, tá bom? Então, o que eu queria deixar para vocês aqui são esses métodos, esses dois métodos, o abrupto e o gradual, e dentro do gradual, volto a falar, a redução de número de cigarros que você fuma no dia ou o adiamento desse tempo. Espero que tenha ficado bem claro, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode nos chamar no grupo do WhatsApp e tirar a sua dúvida, tá bom? Então, assim, o que você vai fazer? Você vai pegar um calendário, você vai pegar uma agenda ou um caderno e você vai anotar o dia que você começou o seu método. Eu comecei por redução. Então, vamos lá. Segunda-feira. Segunda-feira eu tô fumando 30 cigarros. Você coloca lá. Na terça-feira, eu só posso fumar 25 cigarros. Isso é um exemplo, tá bom? Na quarta-feira é 20 cigarros. E ali você vai anotando. Alcancei o objetivo? Não alcancei, tá? Eu fumei os 25, não fumei 30. Ótimo, alcancei meu objetivo. Você precisa registrar esse método, tá certo? Isso é muito importante. A nicotina, por sua vez, diminui o calibre dos vasos sanguíneos, dificultando a circulação do sangue pelo corpo, tá? Então, como estimulante, a nicotina causa um aumento da ansiedade em pessoas predispostas. Ela é a substância do cigarro responsável pela dependência química. Então, nessa semana que você vai começar a redução,
ou adiamento, você vai entrar no método para tentar parar de fumar, o que você vai começar a sentir? Você vai ter um aumento de ansiedade, que é normal nesse processo, que a gente chama, que é o processo de abstinência, que a gente vai falar mais a fundo no livrinho 2. Então é muito importante que você comece a se perceber e a elaborar estratégias para lidar com a ansiedade que vai aparecer, tá bom? Então, exercício físico, uma alimentação balanceada e estratégias que te ajudem a lidar com a ansiedade. Muita água, é importante você tomar muita água, tá bom? E pode ser que você apresente alguns sintomas físicos, uma tosse, às vezes uma falta de ar. O seu organismo está sendo desintoxicado pelas substâncias que o cigarro trouxe para dentro dele. Então, isso é comum acontecer. Isso tudo também a gente vai ver no segundo livrinho, tá certo? Então, esse é o primeiro livro, tá? Do programa. Como já foi falado pela Alana, você precisa fazer o teste, tá bom? Você precisa fazer esse exercício, tá? Porque desejo fumar e porque desejo parar de fumar. E escolher um método de parar. Você precisa escolher um desses dois métodos para essa semana, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esses métodos, ao tipo de registro, se você quiser mandar foto de como que você está registrando, tá bom? Da sua agenda, do número de cigarros, se diminuiu, do adiamento, né? Eu acordo às 8 da manhã e já fumo. Então, você vai passar, ao invés de fumar, logo que você acorda, você vai fumar na hora do almoço. Já vai dar um espaço maior. Nesse espaçamento é onde você precisa usar suas estratégias de lidar com a ansiedade, com o estresse, que vão aumentar. Isso é um processo normal de abstinência, tá bom? Então, eu quero deixar aqui bem aberto para você entrar em contato, pode mandar no grupo, tá? A sua dúvida, mandar o seu registro, o método que você escolheu. É muito importante a gente estar interagindo nessa parte aí. Pode tirar sua dúvida no que for. Não vai ser muito fácil, mas vai ser possível se você determinar isso para você. Nós temos que ser gestores dos nossos pensamentos, organizar eles e não eles nos organizarem. Pessoal, é isso. Obrigado pela sua atenção e até o livrinho 2.